Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Esse é o meu podcast de fritação, piração, experimentação e muitas outras coisas. O episódio de hoje é um frita-trica, que é quando a gente frita, pira e organiza algum... Ué, calma, se você estiver assistindo esse vídeo, dessa vez eu vou te convidar para escutar ele. Então pega seu fone e bora juntos. Ai, que saudade que eu tava. Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Vamos ser sinceros, ninguém tá com saco de ouvir alguma outra coisa que não seja sobre carnaval. E a gente do Transa também. E a gente sabe que se a gente lançasse um episódio nessa semana ou na próxima, ninguém ia escutar de fato. A gente ia acabar lançando um episódio muito massa que ia pra gaveta dos episódios que um dia serão ouvidos. Só que a gente esquece de escutar. Então, para que isso não aconteça, até porque o próximo episódio é um episódio muito legal, a gente decidiu fazer um pequeno guia de bolso do Transa Podcast, onde a gente vai reunir uma coletânea de trechos de episódio que podem te servir agora pro carnaval. E, na verdade, podem te servir para outras situações também. Então, uma dica, guarda esse episódio no bolso, para que você sempre possa acessar quando precisar. A gente sabe que o carnaval é muita coisa. Pensando nas fantasias, excitação, caos, desejo, tesão. Ai, o que eu vou beber amanhã? Qual bloco eu vou? Qual que é o melhor bloco? Será que esse é muito conhecido? Eu tô com medo de encontrar minha ex, eu tô com medo de encontrar o meu ex. Eu tô com medo do meu ex me ver como meu atual. Eu tô com medo da minha namorada ficar com outras pessoas e eu ver. Eu tô com medo de eu não ficar com ninguém. Eu tô com medo de ficar com muita gente e me arrepender depois. Ai, muita coisa. É uma avalanche de sentimentos, desejos, frustrações, angústias, medos, ansiedades, pessoas, coisas, situações, enfim. É uma grande diversidade de movimentos acontecendo tudo ao mesmo tempo. E esse episódio também é uma forma de falar que você não tá sozinho nessa. Coloque aqui qualquer angústia, tesão, aflição, expectativa, desejo ou excitação que você estiver sentindo no carnaval. Eu tenho certeza que você não está sozinho nessa. E esse guia vem para te acolher e para te ajudar também nos BOs que podem acontecer. O que você vê quando você olha para o espelho? Acho que isso é uma boa forma de começar. Porque todo mundo, antes de sair pro bloquinho, tá em casa se olhando no espelho, encontrando a fantasia perfeita, terminando de passar um glitter na cara, se deparando com a sua imagem, com o nosso auto-julgamento, com as inseguranças sobre o nosso corpo, com o perfeccionismo da nossa fantasia, aquela coisa que não consegue ficar direito. Enfim, acho que o primeiro desafio é lidar com a nossa imagem e colocá-la de fato na rua. E aí o difícil é que a gente já sabe que a gente vai encontrar um coletivo. E aí muitas vezes a gente fica se comparando, se julgando, e todas as nossas inseguranças com o nosso corpo, com a nossa imagem, com a nossa performance no coletivo acaba vindo à tona. Então para isso a gente trouxe um trechinho do 8º episódio do Vazante, a autoimagem e o julgamento. Eu tava ouvindo uma entrevista esses dias e a pessoa entrevistada tava falando um pouco de amor e de projeção, etc. E aí ela falou um negócio que me abriu pra pensar muitas coisas. Que quando a gente tá conhecendo uma pessoa, a gente fica projetando e se esforçando e dedicando muita energia pra se projetar perfeito, pra não mostrar as nossas falhas. A gente entra num estado de alerta, assim, meio que tentando tapar todos os buracos. Só que, na verdade, o que a gente procura no encontro é o buraco. Porque é pelo buraco e pelo desvio que a gente consegue entrar. Assim como é pelo buraco e pelo desvio e pela falha na gente que o outro também consegue entrar e se conectar. Porque tem uma coisa, né? Não importa o quão próximo ou quão distante a gente está do ideal de estética e tal. Claro que existem diferenças. Mas a questão é que se olhar sempre é difícil, porque a gente não aprende a se ver. A gente aprende a se julgar mais do que qualquer coisa. Então, às vezes, conseguir se olhar e se encantar por si e olhar como, às vezes, a gente olha para o outro, inclusive como a gente olha para as falhas do outro e se permitir estados e percepção de pontos de apaixonamento, não só no outro, mas na gente também, é um exercício diário e completamente inconstante e enlouquecedor, né?
Eu acho que isso pode ser uma boa dica, que eu tenho usado muito, para quando a gente tá ali ouvindo muitas paranoias na nossa cabeça, ou o nosso auto-julgamento, que sempre pega muito pesado com a gente. Às vezes a gente também olhar como a gente olha pro outro pode nos ajudar a lidar um pouquinho melhor com a gente e ser mais generoso também. Porque a gente sempre pesa mais a mão quando a gente erra. O que me lembra do 5º episódio do Vazante, o jogo do erro. Nesse episódio a gente cria um joguinho para tentar aprender a errar melhor. Que é outra coisa que acontece muito no carnaval. Porque a gente faz merda. E quando junta muita gente, muita energia, muitas intenções diferentes, álcool, calor e loucura, a gente faz mais merda ainda. A gente erra mais. Só que a gente pode aprender a errar melhor, eu acho. Joga os dados de novo. Putz, casa da culpa. Aí ferrou. Volta 3 casas, porque você vai ficar estagnado aqui e não vai para lugar nenhum. A casa da culpa, ela funciona como se fosse a cadeia do banco imobiliário, lembra? Sabe aquela casa que quando você cai, você fica tipo umas 2, 3 rodadas sem sair do lugar? Então, a culpa, ela funciona como se fosse um limbo, ou samsara, ou o nome que vocês quiserem. A questão é que a gente não vai pra frente. A gente entra de cabeça numa areia movediça do erro. E nada muda. A culpa, ela tá mais a serviço do ego do que da melhora, do que do movimento. É porque ela nos embriaga. Ela cria toda uma ilusão, ela vai falando na nossa cabeça e começa a falar um monte de merda. A gente se sente a pior pessoa do mundo. Mas a questão é que não importa se a gente é de fato ou não. A culpa não está preocupada em relatar ou fazer com que a gente olhe para o nosso erro. Pelo contrário, ela está tentando fazer um manuseamento do nosso ego. Ela está tentando corrigir a falha no sistema. Ela está tentando fazer com que a gente retome a nossa visão de eu. A culpa, ela vai nos embriagando para que a gente não veja o erro. Para que a gente continue achando, mesmo se for para ser horrível, que a nossa visão de eu é intacta, que ninguém tocou aqui. Então, se a gente agora já não é tão maravilhoso e perfeito como a gente queria ser, pelo menos agora a gente é totalmente imperfeito e terrível, mas a gente ainda tá ali, inabalável. Porque o erro, por mais que ele seja ruim, por mais que ele machuque a gente, o outro, e por mais que ele seja fedido, péssimo, horroroso, ainda assim o erro, às vezes ele é um desvio. Às vezes ele permite um recálculo de rota. Às vezes ele faz com que a gente pense de novo, faça novamente a mesma coisa. A gente pense de novo, a gente tente de outra forma. O erro, às vezes, ele ensina. Na verdade, às vezes o erro é a gente também aprendendo. É quase um sintoma da gente aprendendo uma nova forma de agir. Mas quando a gente fica na culpa, a gente está paralisado. A gente está ali falando verborragicamente para a gente mesmo, sobre a gente mesmo. A gente não está olhando para o erro, a gente não está olhando para o outro ou para a dor que a gente causou no outro. Na verdade, a culpa, ela é uma desculpinha para fingir que a gente está fazendo alguma coisa, quando na verdade a gente está ali meio que masturbando o nosso próprio ego. E dói ouvir isso, porque a culpa adora fingir que ela está fazendo alguma coisa. E falando nas coisas que a gente pode evitar, ou então fazer um pouquinho melhor, a gente pode falar também sobre a redução de danos. Eu amo o termo redução de danos, porque às vezes quando a gente vai falar, por exemplo, do uso de substâncias, seja drogas, psicodélicos, álcool, cigarro, ou qualquer coisa assim, a gente já vem com uma visão muito extremista. Tipo, não pode fazer isso, nunca faça isso, evite ao máximo que não sei o quê. O problema é que isso é muito menos efetivo. A gente acaba ou ligando um foda-se e fazendo do mesmo jeito, sem cuidado nenhum, ou a gente acaba deixando de fazer a coisa e entrando num limbo de paranoia e endurecendo tudo. Só que existem processos mais orgânicos de lidar com as coisas e de se responsabilizar pelas consequências dela. E a gente também pode pensar na redução de danos para o carnaval, ainda mais que é um momento que a gente usa tantas substâncias e interage e se coloca em uma série de situações que nos expõem a riscos, de maior ou menor grau. E a gente pode lidar um pouquinho melhor com esses riscos e nos proteger mais. E é exatamente sobre isso que a gente fala no 6º episódio da primeira temporada, Amor, Tesão e IST, em que o nosso convidado, Uno Vulpo do podcast Senta, troca uma ideia sobre redução de danos e como equilibrar melhor essa balança entre o tesão e a saúde sexual.
Os maiores riscos que a gente tem hoje é quanto ao uso de entorpecentes e drogas na atividade sexual. Sim. Então, se você usa drogas, né, e afins na noite, por aí vai, sempre tem camisinhas e coisas na mão, porque se o defeito de droga a gente fica muito mais vulnerável. Então, Com muito tesão. se a gente tiver as coisas na mão ali, a gente acaba, né, ficando corajoso. Sim. E lembrando que álcool também é droga. Sim. Bom, a gente também, por exemplo, sexo oral já é uma coisa que a gente também, né, tem risco de várias questões, então é importante, antes de você socar a boca em alguém, dá uma olhada antes, né, gente? Dá uma olhada para ver se tem alguma coisa ali diferente que você nunca viu. Não sair enfiando na boca onde você não conhece ou que você não tá à vontade. Mas as mulheres lésbicas também estão em risco? Porque toda vez que eu pergunto de mulheres lésbicas, sempre falam assim, o risco é baixíssimo, vocês estão tranquilas, assim. Só que eu sinto falta de informações de cuidados para mulheres lésbicas. Porque, visto que não temos camisinha, nem sacola do EPA a gente vai usar, o que a gente faz? Eu sei que talvez não transar menstruada quando as duas tiverem, ou quais seriam o protocolo, assim? Primeiro, assim, né? Se foram duas mulheres lésbicas cisgênero, né? Então, as duas mulheres de vagina ali estão transando, existe a transmissão entre duas vulvas, né? A gente tem mais prevalência de outras transmissões, tipo clamídia, gonorreia, tricomoníase, mas o risco de transmissão não é menor. A diferença é que não tem sêmen ali, né? Quem que vai fazer essa transmissão. Mas por contato, pela secreção, já é um risco, sim. E compartilhamento de objetos, vibrador, sem higienização. Então, mulheres lésbicas utilizam camisinha nos dildos vibradores. E é uma forma de se proteger de várias coisas, inclusive o HIV. Então, também, tipo assim, desestigmatiza um pouco, sabe? Se você transa, você vai pegar sífilis. Se você transa, você vai pegar HPV. E não é o fim do mundo. Então, desapega mesmo. Saiba que um dia você vai ter que ir no infectologista se tratar. E trate isso como qualquer gripe ou coisa que você tem. É, total. E dá pra pensar redução de danos também nos nossos relacionamentos. E olha, agora eu vou usar alguns episódios da primeira temporada que fala muito sobre não monogamia. Mas quem já escutou a primeira temporada sabe do que eu tô falando, e se você ainda não tiver escutado, fica o convite para escutar, que tudo que a gente tá falando lá não é só sobre não monogamia e também não serve só para pessoas que estão vivendo a não monogamia ou se interessam pelo tema. Todos os episódios da primeira temporada estão falando de como a gente pode buscar se relacionar melhor, que pelo menos ao meu ver, a não monogamia diz principalmente sobre isso. Se você estiver ficando com outras pessoas ou não, se você estiver num relacionamento fechado ou aberto, ou mesmo num relacionamento monogâmico, ainda assim eu acho que você pode desconstruir as coisas que não fazem sentido e buscar formas de se relacionar de uma maneira mais transparente, livre, leve e feliz. Mesmo se for exclusivamente com duas pessoas. Eu acredito e vivo isso na prática e acho que é um bom caminho. Mas como eu falei muito na primeira temporada, o amor é um músculo a se exercitar. E para isso a gente precisa exercitar ele um pouquinho, fortalecer ele um pouquinho mais para dar conta do rojão do carnaval. Monogâmica, poligâmica, o que você quiser, eu acho que vale você conversar com você e com os seus afetos. Alinhar algumas questõezinhas para que vocês possam ir mais fortalecidos para lidar com todas as diversidades e questões e variedade de situações que podem acontecer. A conversa é uma forma de criar mais conexão e se preparar, de estabelecer melhor limites, válvulas de escapes, músculos mesmo, para dar conta de lidar com as situações de uma maneira que elas não te desfarelem completamente, que elas não destruam tudo aquilo que você está construindo. Mesmo que essa construção seja com você ou com seus amigos, por exemplo. Quem nunca passou uma situação que fica meio tipo puto porque o amigo tá beijando alguém e você quer ir embora, sabe? Ou que, enfim. É muito importante a gente lidar com isso. E isso é uma forma de reduzir os danos das nossas relações. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso no episódio A Conversa de Bar que eu sempre quis ter, que é o 8º episódio da primeira temporada. Então, o desejo adora ver uma estrutura porque ele adora quebrar elas, sabe? Em vez de se apegar a uma falsa ideia de segurança, tenta construir uma confiança. Conversar sobre isso, pensar junto, para até entender que ponto de relação que você tá, que ponto de relação que eu tô, o que eu quero agora pra minha vida, o que eu não quero. E não quer dizer que isso é uma regra, mas que isso é uma forma de se atualizar. E essas conversas, gente, elas têm que ir acontecendo várias e várias vezes, porque a gente vai mudando, a gente vai se transformando. E a relação, ela se torna longeva quando ela também vai se transformando, quando ela também vai se flexibilizando, se alterando e fluindo junto com o ritmo.
transa. Além disso, outra coisa que sempre rola no carnaval é ciúmes. Gente, a gente tem uma capacidade de sentir ciúmes que ela é completamente insana. A gente consegue sentir ciúmes de coisas, de amigos, de crush, de pessoas que a gente ainda nem sequer ficou. O que dirá de pessoas que a gente se relaciona, ou já se relacionou, ou tá namorando, enfim. O ciúmes, ele é uma questão das mais angustiantes e irritantes da vida. E é impressionante como esse bichinho que mora dentro da gente adora aparecer e criar um caos. Só que a gente tem muita força para lidar com isso. E a gente consegue domesticar ela um pouco, ou se unir a ela, e fazer com que ela não nos destrua tanto. E a gente fala muito sobre isso num dos episódios mais escutados da primeira temporada, que é o episódio 5, e os ciúmes. Bora escutar um pouquinho? Trita, 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 trica. Mas enfim, eu vou dizer um pouco de como que eu tento lidar com meus ciúmes. Porque eu acho que às vezes é bom ouvir isso, assim, e às vezes no processo do outro a gente aprende e para pensar, principalmente, em como que a gente vai fazer aquilo. Mas então, vamos tentar pensar no percurso dos ciúmes. Primeiro, acho que vale a pena pensar no início, né? Como é que o ciúmes opera? Alguma coisa externa vai acontecer. E isso vai ativar alguma coisa, por mais boba que pareça, ou por mais escrota mesmo que seja, acontece, e isso ativa uma fúria, uma ira dentro da gente que começa a aquecer, a subir, a ficar latejando ali dentro da gente, e é muito físico. Eu, pelo menos quando eu tô sentindo essas coisas, é impressionante como que meu corpo parece mesmo que estão injetando um negócio em mim, assim, e eu tô reagindo, sabe? Meu corpo tá tendo uma reação à coisa, assim, quase uma reação alérgica à coisa. Beleza, isso aconteceu. E agora? Acho que o primeiro passo é deixar arder. Eu sei que esse é o mais contraditório, talvez, assim, porque não era pra aprender a lidar com ciúmes? Que porra é essa, né? Deixar arder, foda-se, né? E pronto, acabou o podcast, tô brincando. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente nega muito esses sentimentos. Então, não seguir o primeiro impulso, que é rechaçar a coisa, já é um começo, para que a gente depois consiga lidar melhor com ela. Porque também tem uma coisa, os ciúmes e esses sentimentos ruins, a gente facilmente entra num limbo com eles, assim, que é assim, eu não quero sentir, só que eu sinto, e aí eu finjo que eu não sinto, ou então eu nego ele para que eu não sinta e não lida com ele, e não assuma que eu sinto isso, porque eu acho isso horrível e eu não queria sentir. E a gente fica girando nisso. E aí o que acontece? A gente fica quase que adiando olhar pra coisa e lidar com a coisa, fingindo que a gente não sente, só que na verdade a gente tá sentindo e aquilo ali vai acumulando, e aí sim que a gente explode. Então eu acho que é tipo assim, deixa arder, não julga, faz parte. Faz parte dos seus ciúmes, faz parte do seu medo. Às vezes a gente é escrota, às vezes a gente é babaca, uma bosta. Infelizmente, isso acontece, mas faz parte. Não tô falando que é certo, nem que justifica, tá? Mas tô falando que é aquela coisa, né? Tipo assim, a gente tá evoluindo, a gente não tá evoluído. Então a gente não tá essa coisa que às vezes vai conseguir não sentir nada e não, tranquilo. Porque às vezes a gente fica performando isso e o pau dentro da gente continua torando. Mas enfim, então eu acho que é aprender a sentir essas coisas ruins também. E isso faz parte, né? É interessante entender que isso é parte da gente. Eu tô sentindo ciúmes. Eu não queria, ideologicamente é contra tudo que eu acredito, ou eu confio pra caramba na pessoa, mas eu tô sentindo isso. Aprender a sentir essas coisas que a gente preferia não sentir é o primeiro exercício. Olha, nesse episódio eu dou um passo a passo de como eu lido com ciúmes, com uma ideia de te dar algumas ferramentas para que você possa lidar melhor com seus ciúmes também. E por isso eu te aconselho correr lá e escutar o episódio inteiro. Mas eu sei que mesmo com um passo a passo, lidar com os ciúmes não é fácil. E por isso que na primeira temporada eu convidei um casal não monogâmico velho de guerra, que já tem mais de 13 anos de relação não monogâmica. E lá eu perguntei como eles lidam com os ciúmes deles. E a resposta foi maravilhosa. Porque agora, além de um passo a passo, a gente tem também um mantra. Bora escutar. Só pra lembrar. Esse é um trechinho do 9º episódio da primeira temporada.
Diálogo sobre o Amor, que conta com a participação da Luísa Rabelo e do Marcelo Castro. Aí eu falo, eu tenho dado uma dica para alguns amigos, que é assim. Não, porque eu lembro, quando eu comecei a ler e estudar na monogamia, assim, foi um dos maiores mudanças de paradigma que eu tive na minha vida, assim. Uma coisa que eu estudei e que fala assim, uau, isso muda as coisas. Tipo, eu lembro que foi das vezes que eu mais senti isso, assim. Se você realmente colocar na sua cabeça que o corpo da pessoa é dela, individualmente dela, e ela pode fazer o que ela quiser mesmo, se você realmente colocar isso na sua cabeça, isso muda um pouco o modo como você relaciona. Muito, né? Muda muito. E aí, às vezes, quando alguém fala comigo, nossa, mas eu fico imaginando, eu fico pensando, aí eu tenho uma dica. Você me fala que nem imagina, né? Não imagino, eu tenho a bênção de não imaginar, mas eu faço um mantra, que é ficar meio repetindo pra mim assim, olha, o corpo é dela, é dela, só dela, não é seu. E eu fico fazendo um gesto assim de, tipo assim, sai de mim. O reiki da não monogamia, né? Abrindo a mãozinha. O corpo é dela. O corpo é dela, é só dela. Não te pertence, não pertence nem um pouquinho, nada, zero. E tipo assim, pra ver se... É uma programação mental, né? Muito doido mesmo a gente reprogramar as coisas assim, pelo pensamento, né? Porque funciona. Eu acho que o que a gente tá vendo com o tempo, eu tô sentindo pelo menos aqui, o pensamento vai modificando, né? Modificando as coisas mesmo. Quando eu era monogâmico, eu pegava muito mais gente. É verdade. Aqui, a Lu me dá uma chave. Porque quando ela fala que é possível reprogramar a nossa visão e que isso funciona, isso nos dá uma chave, isso nos abre uma porta. Porque o mais interessante na investigação da não monogamia da primeira temporada foi perceber que, isso é possível. E com o tempo, a gente vai lidando cada vez melhor. E isso é completamente fascinante. Porque muitas vezes a gente se sente completamente impotente perante aos ciúmes e às complexidades das relações e todos os sistemas que a gente foi incluído e reproduz há muito tempo. E isso nos dá também uma chave para pensar sobre a masculinidade. Que é um exercício que a gente está fazendo ao longo dessa temporada, né? A gente tá olhando para a masculinidade, a gente vê que a gente não acredita mais nela. Vocês, homens que me escutam, ou que deveriam estar me escutando, e convido aí, galera, coloca os boys de vocês para escutar esses episódios. Manda pro amigo, tio, colega, padrinho, irmão, enfim. Bora junto, mulheres, galera! Eu acho que é um querer de todos nós melhorar essa masculinidade, para que a gente possa lidar com ela melhor na gente e no mundo, independente do gênero que você se identifique. Então eu também acho muito válido lembrar que a gente pode reprogramar a masculinidade, que a gente pode e deve escolher agir melhor com isso. E eu trouxe um trechinho sobre isso também do mesmo episódio. Tem uma coisa de detonar os homens que já tá, pelo menos pra mim, sim, já tá assimilado. Sim. Tipo assim, é isso mesmo, o homem é escroto mesmo, Aí, o que eu tô sentindo agora é que isso não tem mais pra onde avançar. E chegou numa estaca. E continuar nisso é contraproducente. Não vai acontecer nada. É contraproducente. É no sentido assim, é quase o cara fala assim, então o homem é escroto mesmo, é fudido, nenhum presta mesmo, é isso. E continuar acomodado, né? Continuar confortável. Exato. Mas, tipo, tem uma coisa que é tipo assim, se é só isso, se é o que a gente consegue fazer, se é um ponto fixo, não adianta melhorar ou piorar, tá tudo cagado. Então se tá tudo na merda, continua na merda mesmo. Porque... E aí não faz esforço nenhum pra não mexer nada, né? Assim, também, porque também aí não acolhe. Porque eu acho que também fica nessa repulsa do masculino, assim, tipo assim, nosso homem é o inimigo. Só que o machismo é ok, sim, a estrutura é ok, a estrutura é o inimigo, mas a pessoa
A pessoa que foi criada homem, foi criada homem. E se não tiver um acolhimento disso também, o que vai acontecer com essa pessoa? E é engraçado que, por exemplo, tipo assim, se eu tiver um filho homem, eu não quero que ele seja um bosta, não, sabe? Isso. Tipo assim, que isso não seja uma condição. Se a pessoa... Porque senão a gente também coloca a única imagem de homem possível uma merda. Essa E merda. de masculino também. E se você quiser pensar um pouquinho mais sobre isso, desconstruir mais a masculinidade e pensar outros caminhos possíveis, você tem uma segunda temporada inteirinha dedicada a isso. É só ir lá escutar. Aproveita e compartilhe com seu homem favorito. Compartilhe com um amigo, de preferência homem. Vai significar muito pra gente. É a única coisa que eu peço nesse episódio. E aí, como a gente tá fazendo uma retrospectiva, vale qualquer episódio do Transa. Da primeira temporada, da segunda ou dos vazantes. Escolhe o seu episódio favorito e manda pra um amigo. Vai, por favor. Esse foi um pequeno episódio de retrospectiva do Transa Podcast. Fica aqui o convite para vocês escutarem os episódios e assistirem também os episódios da segunda temporada, que estão todos aqui disponíveis no YouTube e no Spotify. Lembrando que semana que vem é semana de carnaval e a gente não vai lançar um episódio. Mas na próxima semana a gente retoma o episódio e a temporada sobre as masculinidades, pensando um pouquinho sobre a imagem do homem. No cinema, na pornografia e em todos os lugares. Até o próximo episódio e bora juntos!